Bem-vindo! As transformações que o país viveu ao longo dos últimos 11 anos, desde a recuperação e criação de infraestruturas, o processo de consolidação da democracia e da reconciliação nacional, o crescimento e o desenvolvimento económico, têm virado as atenções do mundo para Angola. A iniciativa da Bacia do Atlântico juntou em Luanda os seus mais altos membros numa realização da ANIP com apoio da empresa Erigo. José Maria Aznar, antigo primeiro-ministro de Espanha, e Olusegun Obasanjo, antigo presidente da Nigéria, são alguns dos integrantes da Atlantic Basin Initiative. O encontro, que pela primeira vez aconteceu num país africano, produziu a chamada Declaração de Luanda. A Iniciativa da Bacia do Atlântico, ABI, sigla em inglês, é uma organização que nasceu na Universidade Americana de Johns Hopkins, que junta antigos chefes de Estado e de Governo, bem como intelectuais e investidores, no sentido de encontrar soluções para os problemas com que se debatem os países banhados pelo Oceano Atlântico, quer estejam na América do Norte, América Latina, Europa, quer estejam em África. Angola foi o primeiro país africano a acolher uma conferência da Atlantic Basin Initiative. O vice-presidente da República, no ato da abertura do evento, olhando para a conjuntura do planeta, Manuel Vicente apontou as vantagens que Angola oferece para a Bacia do Atlântico e para o continente africano. O vice-presidente apontou também os principais desafios que os países do mundo global enfrentam. A proteção do meio ambiente e a segurança marítima, visando preservar e utilizar de forma sustentável os recursos naturais e humanos necessários para diminuir o fosso entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Numa altura em que se pretende ultrapassar a crise económica internacional, os potenciais investidores procuram por bons mercados que, para além da indispensável estabilidade e credibilidade das instituições e do mercado financeiro, possuam um considerável número de consumidores dotados de bom poder de compra. Angola é esse tipo de mercado com uma classe média em crescimento. Angola, com uma população projetada pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola de cerca de 20,1 milhões de habitantes, é a via mais rápida para a saída dos produtos de exportação dos países vizinhos sem acesso ao mar, nomeadamente as Repúblicas Democrática do Congo, a República da Zâmbia, através do caminho de ferro de Benguela, que os liga ao porto do Lubito, prefazendo assim um mercado de 100 milhões de consumidores. Como todos sabem, a água será o ouro azul do futuro século. E Angola é um país rico em recursos hídricos, com aproximadamente 12% dos recursos hidrográficos de África. Essa água necessita de ser utilizada de forma sustentável e racional, como fonte de energia limpa, irrigação dos campos e desenvolvimento agropecuário, para o aumento da adoção de água às populações, às fábricas e à agricultura. O vice-presidente disse ainda aos participantes desta conferência que Angola tem feito avultados investimentos no sentido de aumentar a oferta de energia limpa e sistemas de gestão dos caudais dos rios por via da construção e modernização das barragens do país. Manuel Vicente falou igualmente da implementação de projetos regionais aprovados pela SADC. Partilhando os seus recursos hidroelétricos com países vizinhos, nomeadamente a Namíbia e o Botsuana, através do aproveitamento da bacia hidrográfica do Cuvango-Okavango, um dos maiores projetos de proteção da biodiversidade no mundo. Para a utilização de energias alternativas, com o objetivo de proteger o meio ambiente, Angola tem investido em energia solar e eólica, entre outros, e vai investir
cerca de 40 milhões de dólares dos Estados Unidos da América em projetos para a proteção da floresta do Mayombe, na província de Cabinda, uma das maiores florestas mundiais, para evitar a desertificação e protegê-la das mudanças climáticas. O ambiente macroeconómico de Angola, caracterizado por um crescimento notável do PIB, aumento das reservas internacionais líquidas e uma baixa taxa de inflação, fazem de Angola um bom país para se investir. Agora, para além do crescimento, o país está a olhar para o desenvolvimento e para a diversificação da sua economia. O principal objetivo do Executivo angolano é o desenvolver e fortalecer a economia e apostar na sua diversificação, aumentando a participação de todos os seus setores, apoiados no investimento privado, o que inclui o investimento direto estrangeiro, não apenas na produção petrolífera e diamantífera. Por essa razão, o Executivo angolano tem apostado na reabilitação de infraestruturas básicas, nomeadamente estradas, pontes, portos, aeroportos e caminhos de ferro, para permitir a circulação de pessoas e bens, como resultado da produção agrícola, agroindustrial, pescatória, industrial e também a modernização e a expansão da rede de telecomunicações. E em todo esse esforço, de 2002 a 2012, foram despendidos 4,7 mil milhões de dólares americanos, em média, por ano. As medidas que visam minimizar a diferença do grau de desenvolvimento das regiões a nível nacional, vulgo assimetrias regionais, também foram sublinhadas pelo vice-presidente. O Executivo angolano iniciou também a implementação do ambicioso programa de investimento na reabilitação e construção de novas barragens, permitindo a participação de investidores privados através de parcerias público-privadas. Novos estabelecimentos de ensino, quer básico, médio e superior, como novos hospitais, estão também em construção. Pois só assim será possível reduzir as assimetrias regionais e a pobreza, com vista ao cumprimento dos objetivos preconizados para o milénio. Em conferência de imprensa, a presidente da Agência Nacional para o Investimento Privado, Maria Luísa Abrantes, sublinhou a importância deste evento. Obviamente que, tal a semelhança de outras conferências, seminários, workshops, os investidores veem e aquilo que realmente levam da imagem do que nós transmitirmos é que os faz tomar essa decisão. Vamos envidar esforços de mostrar o que é bom e de transmitir o que temos para lhes oferecer e acredito que poderá sair algo. Mas, de qualquer forma, eu penso que, mais do que tudo, temos que iniciar com a promoção do nosso próprio país. Portanto, a ANIP é uma agência que, para além da avaliação e acompanhamento dos projetos, promove, portanto, os recursos naturais de Angola. Logo, não nada melhor do que uma universidade com prestígio que tem no seio da Atlantic Basin Initiative ex-chefes de Estado, ex-chefes de governo, ministros, ex-ministros no ativo, senadores e outras entidades no ativo, empresários para realmente poderem levar a mensagem e eventualmente, na qualidade de empresários, alguns deles virem investir. O antigo primeiro-ministro de Espanha, José María Aznar, considera que a Atlantic Basin Initiative existe e a Conferência de Luanda aconteceu porque o futuro deve ser construído em 4 pilares: Américas do Norte e Sul, Europa e África. José María Aznar considera ser fundamental olhar para o Atlântico de forma global e não parcial. We are here because we are confident
in the future of the Atlantic Basin and in the necessity to reinforce the relations every country in the Atlantic. A lot of people thinking that the future of the world is inevitably linking, existing and writing in the Pacific. I consider that the Pacific and the basin of Pacific will be very important in the future, but we consider that the Atlantic will be decisive. Simply, these people, this is not true that the future will be inevitable right in the Pacific. Energy, water, minerals, investments, goods, resources, you can see the formidable capacities of the Atlantic Basin for the future that we needed to put in a move ahead to gain our future. Depois de 2 dias de intenso trabalho, foi produzida a chamada Declaração de Luanda. Bueno, primero para nosotros es una gran satisfacción estar en Luanda, estar en Angola y haber podido celebrar estas jornadas en las cuales pues, hemos podido hablar de todo lo que significa la política en torno a la cuenca atlántica y en especial hemos aprobado y definido la llamada Declaración de Luanda, que es el camino hacia la definición de una política energética común en toda la cuenca atlántica, que incluya pues, los países europeos, Norteamérica, Centro y Sudamérica y los países ribereños africanos. La cuenca atlántica supone la cuenca de mayores reservas energéticas del mundo y por lo tanto ser consciente de esa realidad e impulsar la celebración de un foro sobre la energía en los próximos meses que pueda culminar una carta de energía en relación con el Atlántico que establezca mayor interrelación entre los países que integran la cuenca atlántica es una de las conclusiones más importantes de esta importante cumbre que hemos tenido la satisfacción y el honor de celebrar en Luanda y que estamos muy agradecidos a Angola y a los angoleños por su acogida y por su hospitalidad. Daqui para a frente, há muito que fazer em muitas áreas, para além dos setores da energia, segurança e comércio. A la estabilidad, al desarrollo económico, que significa al aumento de relaciones entre los países de la cuenca. La cuenca atlántica es la más importante del mundo, como he dicho, en reservas energéticas, en materias primas, en materiales, en reservas de agua, etcétera, etcétera. Y eso supone, pues, naturalmente, un trabajo extraordinariamente desafiante para todos nosotros. Por lo tanto, vamos a continuar nuestro trabajo y esperamos volver a Luanda y esperamos volver a Angola también para presentar resultados de nuestros trabajos. José Maria Aznar diz que Angola é um país que está a gerar muitas expectativas ao mundo. Angola es un país en gran transformación, con grandes expectativas. Muchos países miran hacia Angola, sus oportunidades de inversión. Hemos tenido la oportunidad de los distintos jefes de Estado y de Gobierno que hemos estado en Luanda estos días y otros miembros eminentes del grupo que ha trabajado en Angola. La oportunidad de comentar con el presidente Dos Santos la situación de Angola y efectivamente se ve como un gran momento de oportunidades para inversiones, para apertura, para desarrollo, para mayor estabilidad, para mayor prosperidad y mayor proyección de Angola en el mundo. Y en todas partes se mira con mucha atención las decisiones que se puedan tomar en Angola y con muchos deseos de participar en el futuro desarrollo de Angola. Atlantic Basin Initiative veio a Angola a convite do membro angolano deste organismo. Acho que esta iniciativa, mais do que tudo, vai trazer a possibilidade de todos falarmos numa só voz. E uma só voz no sentido de que estamos na bacia do Atlântico, onde toda a questão comercial, toda a questão de políticas mercantis e não só,
há um grande impulso e seremos nós como membros da Atlantic Base e, por sua vez, nós como nacionais, e nesse caso angolanos, podemos também dar o nosso contributo, visto esta iniciativa ser a primeira vez trazida para um país africano como Angola. Angola chama a atenção ao mundo pelas suas conquistas dos últimos 11 anos. Foi muito importante que gente que foi chefe de Estado, chefe de governo, ministro de estrangeiros, enfim, governador dos Estados Unidos, gente que teve funções muito importantes e que continua a ter uma voz importante, quer nos seus países, quer regional ou internacionalmente, tivesse vindo a Angola ver o que se passa em Angola. Aquilo que é visível, mas o mais importante de Angola é algo de imaterial, que não se vê com os nossos olhos, mas tem de se experimentar, tem de se experienciar para se poder perceber o que está aqui em questão. Angola viveu mais de 40 anos em guerra. Primeiro uma guerra colonial, até 74, e depois uma guerra civil até 2002. É um processo porque passam muitos países, infelizmente, em África, mas também passaram, há alguns tempos atrás, em outros continentes, nomeadamente a Europa. E o que normalmente se vê é que, no fim de uma guerra, e sobretudo uma guerra civil, uma guerra fratricida, a reconciliação nacional normalmente é muito difícil, leva gerações até se conseguir fazer. E eu acho que Angola é um exemplo para o mundo neste aspecto. Acabada a guerra civil, eu acho que a reconciliação foi imediata. E a razão desta imediata reconciliação nacional tem a ver com uma coisa muito simples. É que Angola tinha instituições democráticas prontas para fazer acontecer essa reconciliação. Isto é, aqueles que foram derrotados na guerra tiveram o seu lugar como força política alternativa, de oposição, tiveram o seu lugar nas instituições que deviam ter, Parlamento, nomeadamente, e têm naturalmente um direito constitucional que têm voz, têm liberdade para poder expressar as suas opiniões. Isto é, em Angola não aconteceu, felizmente para todos, e nesse sentido eu digo que Angola é um bom exemplo para o mundo, não aconteceu que senhores da guerra se acantonaram em sítios onde o Estado, o poder do Estado não consegue chegar. Isso não aconteceu em Luanda, não aconteceu em Angola e aconteceu em muitos países na sequência de guerras civis. Mesmo, repito, na Europa, que também assistiu a guerras civis durante muito tempo e muitas e várias. Portanto, Angola teve um processo de reconciliação nacional e é esse processo de reconciliação nacional que deixou de mobilizar tantos recursos humanos e não só, materiais e humanos, para uma guerra, que esses recursos neste momento estão a ser mobilizados para a prosperidade, para o progresso. O grande desafio, a meus olhos, e que se pode assistir, é que esse progresso chegue a cada vez mais gente. Participaram deste evento antigos chefes de Estado e de Governo, ministros, senadores americanos, intelectuais e investidores. Depois do trabalho, houve tempo para ver Luanda a partir de cima, mas também de conhecer melhor o passado de Angola nesta visita ao Museu Nacional de História Militar. É o final desta edição do Especial Informação. Passe bem, até à próxima.